Olá, então vamos para a segunda parte aqui, de São Paulo para o interior, né? Então, os colonos da vila de São Paulo de Piratininga, eles tiveram grande participação nas expedições bandeirantes, né? Porque eram daqui, de São Paulo, que saíam as bandeiras, exclusivamente de São Paulo, tá? A vila de São Paulo era distante lá de São Vicente, do litoral. E ela cresceu em volta de um colégio, que foi fundado pelos padres jesuítas. O que são esses padres jesuítas? Eles eram membros, eles estudavam na escola que se chamava Companhia de Jesus para se formar padres, né? E essa ordem religiosa dos jesuítas, eles queriam catequizar, quer dizer, converter os indígenas ao catolicismo, né? Esse era o objetivo dos jesuítas, que eram esses padres, em 1554. Então, o que vai acontecer? Eles saem em 1554, alguns colonos, mais o padre José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, eles atravessam a Serra do Mar, que era uma floresta naquela época, né? Não tinha nenhuma via Anchieta, não tinha imigrantes, não existia nada. Eles tinham que subir assim a serra, segurando, né, nos cipós que se eles encontrassem, né? Então era muito dificultoso. E é claro que alguns indígenas vieram juntos para mostrar o caminho. E eles encontraram, subindo a Serra do Mar e andando alguns bons quilômetros, uma chamada clareira natural. O que é uma clareira natural? Lugar onde não nascem árvores. A natureza é meio sem árvores, tá vendo? Ficam distantes uma das outras. Então eles aproveitaram esse local e rezaram a missa e fizeram aqui uma escola, né? Que eles chamaram de colégio. Então, a nossa cidade, ela cresceu em volta deste colégio, que foi fundado em 1554, no dia 25 de janeiro. Bom, que foi o dia que eles chegaram e rezaram a missa. Como eles eram, os padres eram muito católicos, toda vez que eles conquistavam alguma coisa, eles rezavam uma missa que era em agradecimento àquele ato, né? Então vamos lá. A vila, ela era muito pobre, né? São Paulo, no começo, ela era pobre demais. Não tinha nada, né? Não havia grandes fazendas, não havia grandes construções. E a maioria da população vivia da agricultura de consumo. Ou seja, eles plantavam aquilo que eles precisavam para se alimentar. Então as construções eram muito simples, porque tudo que eles usavam nas construções, ou material aqui dentro, vinham, né? Eles tinham que trazer lá de São Vicente, porque era lá que chegava a mercadoria, tudo que vinha da Europa. E a mercadoria, para chegar aqui em São Paulo, precisava subir a Serra do Mar, e eles não tinham nada para trazer, eles tinham que trazer nas costas, né? Porque não tinha outra solução, né? Como eles desejavam ter uma vida melhor, muitos habitantes foram então participar dessas expedições chamadas bandeiras, né? E eles percorriam milhares de quilômetros durante meses, enfrentando diversos perigos, né? Os indígenas se aliaram a esses bandeirantes, né? Porque eles tinham um importante papel nessa expedição, porque eles conheciam o interior da colônia e os caminhos também que eles deviam andar, que eles deviam trilhar aí, para poder sobreviver. E esses indígenas, eles faziam isso para quê? Para evitar que fossem escravizados e trabalhar nas fazendas. Então, eles preferiam se aliar aos colonos portugueses para entrar mata dentro, né? Aqui, olha, é o pátio do colégio onde tudo começou, né? Isso daqui foi depois de alguns anos, era aquela casinha que nós vimos, bem simplesinha, né? Essa daqui, que a população foi ficando em volta, aí foram chegando os indígenas também, curiosos, foram ficando, e a população foi começando a morar aqui em volta. Depois de alguns anos, ela era assim, né? E hoje, atualmente, ela é assim. É um local que, pena
que nós estamos na quarentena, mas aonde a gente faria, né, um passeio, aonde eu ia pedir para vocês conhecerem, fazer uma pesquisa. Com essa quarentena, vamos fazer uma outra oportunidade, tá bom? As missões jesuítas. Então vamos lá. O que são essas missões? É que os padres jesuítas, lembram que era dessa companhia, eles se formavam nessa escola, Companhia de Jesus, se chamava? Esses padres, eles chegaram à colônia aqui, que hoje é o nosso país, com o objetivo de catequizar os indígenas, ou seja, ensinar a religião católica para eles, porque eles achavam que eles não tinham nenhuma formação religiosa. E eles tinham, porque eles tinham uma cultura, era diferente. Mas os padres, eles não conseguiram perceber, né, que eles tinham sim uma cultura. Eles achavam que como era diferente da deles, não valia, né? E aí eles queriam também espalhar a doutrina para todos, né? A doutrina católica para todos. Então, para catequizar, os padres, eles fundaram aldeamentos, ou seja, os padres começaram a fazer pequenas aldeias, né? E nesses aldeamentos, eles ensinavam para os indígenas a religião. No sul da nossa colônia, esses aldeamentos eram chamados de missões. Então, missões eram os locais onde os padres colocavam, porque nesses aldeamentos ia ter uma igreja, eles tinham escola, eles tinham oficinas e algumas casas dos colonos que começavam a morar em volta, né? Então, nestes aldeamentos, os padres eles ensinavam eles tinham aula de religião para as crianças indígenas e até para os filhos dos colonos que moravam ali perto. Eles tinham aula de cultivo de planta, de criação de animais, tudo isso, né? Os indígenas também participavam e acabavam gostando, né? Mas nesses aldeamentos, os indígenas estavam acostumados, então, a conviver com os portugueses, porque existiam alguns colonos aqui, e eles viviam em paz. Por isso que muitos aldeamentos foram atacados pelos bandeirantes, porque era muito mais fácil atacar aqui, que esses indígenas eles eram assim, mais tranquilos, né? Mais pacatos. E nas tribos, sem ser nesses aldeamentos, os indígenas eles eram mais agressivos, eles estavam preparados para lutar, né? Por quê? Toda vez que os bandeirantes chegavam nesse aldeamento, eles capturavam esses indígenas que estavam aqui aprendendo o que os padres estavam ensinando e levavam os indígenas, né, para serem escravos nas fazendas. A descoberta do ouro. Então, como as bandeiras elas começaram a entrar, né, no interior da colônia dentro, eles acabaram, né, encontrando pedras preciosas, o ouro, a prata. Algumas missões não conseguiram, né, alcançar esse objetivo de encontrar esses locais, né? Mas, a partir do ano de 1693, eles vão encontrar essas minas sim, né? Eles descobrem grandes áreas de minas de ouro no interior da colônia, na região que hoje é chamada de Minas Gerais, né? Por isso Minas Gerais tem esse nome, porque tinham muitas minas de ouro, né? E de pedras preciosas na região onde fica Minas. Alguns anos depois, também eles vão encontrar em outras regiões onde atualmente está o estado de Mato Grosso e de Goiás. Então era uma região que tinha também muitas minas de ouro e de pedras preciosas, né? Então aqui nós estamos vendo eles trabalhando, né? Aqui os escravos negros, porque nessa época, 1693, já existiam os escravos, né? Que foram trazidos da África para cá. Essa descoberta do ouro, né, e das pedras preciosas fez com que muitas pessoas mudassem para o local onde estavam essas minas, para ficarem mais perto, né, dessas minas. E aí
essa mudança vai resultar na fundação de diversas vilas, né? Nessas regiões que eles iam encontrando as minas. Então, por exemplo, a Vila Rica, que hoje em dia se chama Ouro Preto, foi fundada pelos bandeirantes. Sabará, também fica em Minas. Ribeirão do Carmo, que atualmente se chama Mariana, né? Todas essas regiões foram fundadas então pelos bandeirantes quando eles iam à procura do ouro e das pedras preciosas. Então, nesses lugares, nessas novas vilas, muitas pessoas se dedicavam ao trabalho das minas, mas também haviam comerciantes, né, nessas regiões, carpinteiros, tinham trabalhadores que prestavam serviços aos novos moradores, né? Então, eles precisavam também ter esses tipos de trabalhadores. Então, poucos eram as pessoas que se dedicavam à agricultura ou mesmo à criação de animais. Então, eles precisavam, as pessoas que vieram morar aqui, elas precisavam, quando elas trabalhavam nas minas, elas precisavam de alimento, elas precisavam de vestimentas, né? E aí, quem começou a levar essa mercadoria para esses lugares foram os tropeiros. Tropeiros por quê? Porque eles carregavam as mercadorias no lombo de mulas, né? Então eles faziam uma tropa de mula, coletivo, muitas mulas, tropa, né? Muitos cavalos, chama-se tropa, um dos coletivos é esse, né? Então eles andavam, então os tropeiros, como eram conhecidos, quem andavam aqui com essas tropas de mulas, eles levavam alimentos como arroz, feijão, queijo, farinha, rapadura, eles levavam roupas, né? E até mesmo eles levavam alguns animais para venderem. Então, eles é que conseguiam colocar essa mercadoria nesses lugares aqui distantes, né? E em pouco tempo o governo de Portugal, né? Claro, soube da existência de muito ouro e pedras preciosas aqui na colônia, ele passou então a supervisionar a exploração das minas. Então, eles ficavam, vários trabalhadores brancos, né? Eles ficavam observando diariamente o trabalho dos escravos para ver se de repente eles não roubavam, se eles engoliam alguma pedrinha de ouro, né? Eles ficavam vigiando para que isso não acontecesse, né? E aí o governo passou a cobrar taxa sobre esse ouro que era encontrado nas terras do Brasil. Então o governo português exigia uma taxa, um pagamento. Então, o que eles faziam? Quando eles encontravam ouro, eles derretiam o ouro e transformavam o ouro em barras. Ficava mais fácil para controlar. Assim, boa parte dessas barras eram enviadas a Portugal. Por quê? Porque o rei de Portugal cobrava uma taxa pelo ouro encontrado nessas terras. Mesmo assim, o governo português encontrava dificuldade de fiscalizar o ouro que saía das minas. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que, em 1763, a capital do nosso país, vocês se lembram? A primeira capital foi em Salvador. Ela vai sair de Salvador, porque ficava muito distante da região das minas, né? Onde tinha ouro, pedras preciosas. E eles vão vir para o Rio de Janeiro, que foi a segunda capital que o nosso país teve. Eles vêm para o Rio de Janeiro por quê? Porque Rio de Janeiro é uma cidade que fica no litoral e era o local mais próximo às vilas e às cidades que tinham ouro e pedras preciosas, né? Então, era muito mais fácil quando eles mandavam, né, para o carregamento dos navios, encher aqui com as barras de ouro para levar para o rei de Portugal. Então, por isso, a nossa capital do país muda de Salvador, que era muito longe, e vem aqui para o Rio de Janeiro, para controlar o envio dessas barras com maior facilidade, ok? Então, depois vocês vão receber algumas atividades no livro e no caderninho. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Um bom trabalho, beijinho e até a próxima.